Olá a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Hemato. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras desse canal, e eu estou aqui novamente com as minhas colegas Mariana Kerbauer, Andresa Alice Feitosa Ribeiro e Lucila Kerbauer para mais um episódio do nosso podcast. Então, o Conexão Hemato, né, é um canal dedicado a trazer informações de qualidade para pacientes, familiares e todas as pessoas que são entusiastas da hematologia, assim como a gente, né? No episódio de hoje, então, a gente vai falar de um assunto assim que a gente vê bastante, né, como hematologista, e às vezes até para fazer o diagnóstico é super comum, né, a gente receber os pacientes com algumas alterações de exames, né, que já indicam a gente para esse diagnóstico. E eu acho que é uma das doenças que mais evoluiu na hematologia. Assim, eu fico lembrando do tempo que eu estava na minha residência, com o que a gente tem hoje. Sem dúvida. E a evolução foi de uma forma absurda, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui, então, do mieloma múltiplo, né, e as suas variações, né? Que na verdade, é um espectro grande, né, de alterações, de doenças. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma e com um foco mais no mieloma múltiplo, né? Então, acho que eu vou falar um pouquinho do que é, né? E a gente segue a conversa, né? Então, o que a gente tem, né? A gente tem na nossa medula essas células do sangue, e tem uma especial que é o plasmócito, que é uma célula que vai estar envolvida no nosso sistema imunológico, né? Ele vai produzir os anticorpos que vai ajudar o nosso organismo a combater as infecções, né? Principalmente as infecções virais, né? Quando a gente tem uma alteração nesse plasmócito, ou seja, assim, a nossa medula ela não consegue mais produzir um plasmócito saudável, né? Então, ele começa a se dividir, né, de uma forma mais acelerada, começa a tomar o lugar da medula óssea, né, onde que a gente fabrica o sangue, e começa a dar essas alterações ósseas, né? O que a gente vê, então, assim, de manifestações dessa doença, né? Então, as pessoas podem ter dores ósseas, né, pela própria infiltração, né, desses plasmócitos. Além disso, né, esses plasmócitos, eles também produzem esses anticorpos, mas não são os anticorpos bons, assim, digamos assim, não são anticorpos funcionantes, eles não conseguem combater as nossas infecções. Mas esses anticorpos, eles também podem dar uns efeitos colaterais, né? Então, eles podem depositar no rim, então isso acaba prejudicando a função do rim, né? A gente está com um risco maior de infecção. Os plasmócitos também podem se refletir como anemia, né? A gente pode também ter lesão óssea, né? Que a gente fala muito assim, lesão de destruição do osso, né? A gente usa a expressão lesões osteolíticas. Então, essas aqui são algumas das manifestações do mieloma múltiplo que a gente encontra ele como doença. E voltando, então, um pouquinho, assim, do que eu falei que é um dos encaminhamentos. Fez o panorama geral. O panorama geral. Então, voltando um pouquinho, muitas vezes a gente recebe nos pacientes, acho que a Lucila tinha até comentado aqui um pouquinho antes, né, da gente começar, que a gente recebe os pacientes com alteração no exame, que é a eletroforese de proteínas. Isso. Né? E a eletroforese de proteína acaba sendo um exame que acho que hoje clínico geral, endocrinologista, geriatra costuma pedir comumente, né? E aí, às vezes, o paciente chega com uma descrição que na eletroforese de proteínas, ou seja, a quantificação das proteínas que a gente tem mais comumente no sangue, pode ter alguma delas mais proeminente do que a outra. E aí, geralmente, o paciente vem com aquele resultado alterado. E aí, o grande receio dos pacientes acaba sendo, eu tenho mieloma múltiplo, o que é isso, né, doutora? E a eletroforese de proteína pode acontecer porque os plasmócitos podem estar, assim, produzindo um tipo mais de uma cadeia do anticorpo do que outra. Vamos dizer assim, então os plasmócitos vão produzir os anticorpos e de repente ele acaba produzindo mais uma porção ali, um tipo maior ali do que estaria presente no anticorpo do que outro. Mas isso não quer dizer que ele vai ter um mieloma múltiplo. E aí na investigação a gente acaba tentando entender se aquela eletroforese de proteína está relacionada a alguma doença hematológica,
seja ela mieloma múltiplo, seja ela amiloidose, seja ela até mesmo linfomas ou não hematológicas, uma doença autoimune, própria uma infecção que possa ter desorganizado ali um pouquinho o sistema imunológico, e a gente vai ver se está não relacionada exatamente a uma doença ou se só ela por si constitui uma doença que a gente fala que é gamopatia monoclonal de significado indeterminado. O que é isso, né? É que realmente a gente está tendo uma produção, uma entidade em que a gente teve, sim, uma produção de uma cadeia ali, de um anticorpo, vamos dizer assim, mas que não está realmente fechando ali uma doença em específico, e a gente acaba acompanhando aquele paciente. Mas para a gente ter segurança, a gente vai investigar e ver se realmente ele não estaria relacionado a outra doença, né, que possa. Mas sim, também a eletroforese de hemoglobina, de proteína alterada, pode sim estar relacionado a uma doença, uma gamopatia realmente com uma doença, né, de produção anormal dos plasmócitos. E aí a gente vai olhar se vai ter aumento de cálcio, se pode ter anemia ali junto, se o paciente tem dor óssea, importante, se tem história de quebrar o osso de uma forma inusitada, que não esteja relacionada realmente a um trauma, se o rim está funcionando adequadamente, porque uma eletroforese de proteína alterada pode sim estar relacionada aos sintomas do mieloma múltiplo, sendo esses, o que eu falei para você, alguns sintomas que o paciente possa apresentar, né? Acho que é interessante que a Morgane já fez uma boa introdução, mas então a gente vem de uma célula que todos nós temos, que graças a Deus você nos chama plasmócito, que é quem produz anticorpo. Quando um clone desse plasmócito fica doente, que daí a gente sabe cada vez mais, consegue entender que são até alterações genéticas que são adquiridas ao longo da vida, né? Não são nascidas com ela, mas que fazem com que aquele clone comece a se dividir mais do que os outros e produzir a proteína, como a Morgane explicou, que é o anticorpo, por isso que é o nome monoclonal, que produz só um tipo de anticorpo que não tem funcionamento, né, que não funciona, mas é esse anticorpo que esse clone de plasmócitos alterados produz, que é o que a gente acaba vendo nesse exame que a Lucila comentou, que é a eletroforese de proteína. Então, todos nós temos um traçado típico na eletroforese, né, e quando a gente vê uma proteína alterada, que ele faz um pico mesmo, a gente vê o desenho de um pico, por isso que a gente fala que é o pico monoclonal que está alterado. Então, é isso que parte a investigação disso tudo que vocês comentaram. Então, é interessante que a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que a Lucila falou, então ela já é uma manifestação que tem um clone produzindo. Tem uma normalidade. Mas isso, quanto mais a gente envelhece, a população vai envelhecendo e vão surgindo esses pequenos clones. Mas se for um clone pequeno, que produz uma quantidade pequena de proteína que não está causando nenhum tipo de manifestação, e isso pode, né, o paciente pode ficar a vida inteira com isso sem causar nenhuma manifestação, inclusive que é o que mais comum que aconteça, principalmente os geriatras veem tudo isso, né? Como é mais comum em idoso, quando ele pede o exame de triagem, ele vai encontrar essa alteração. Então, pode ser que é um idoso que tem aquela alteração e isso não está causando problema nenhum. Mas é nossa obrigação, como hematologistas, fazer essa avaliação, esses exames para checar se está causando um risco, problema, né? Ou não. A gente olha várias coisas, né? A gente olha qual é a quantidade de produção desse anticorpo, qual é o tamanho, pico, né? Isso. A gente precisa monitorizar por um certo tempo, né, para ver se não está subindo ou não. E a gente consegue ter uma ideia de como vai se comportar. Dentre esses exames, eu acredito que muitos colegas, o paciente chega para todos os especialistas, né? Como vocês falaram, muito comum o nefro, porque causa alteração renal, muito comum até o neurologista, ortopedista por causa dos ossos, mas assim, a eletroforese acho que é comum, mas a gente tem outras formas de avaliar essa mesma alteração. Então, quando a gente produz anticorpo, a gente tem a cadeia pesada e tem a cadeia leve, que não é para o paciente entender, mas só porque tem um exame, né? Então, a gente consegue fazer a dosagem dessa cadeia leve, que quando tem uma doença, ela acaba sendo produzida em excesso, também circulando na corrente sanguínea. Então, é um outro exame que a gente acaba fazendo para mensurar o mesmo problema que a gente vê, e alguns pacientes só produzem a cadeia leve. Então, na eletroforese, a gente não vai identificar nada. Se a gente não fizer o exame de cadeia leve livre, a gente não vai conseguir identificar que tem um são problema. partezinhas do anticorpo que a gente vai identificando que está em mais do que deveria estar, né? Exatamente. Às vezes o paciente fica circulando, né? Às vezes com dor lombar ou com dor óssea, que é causado por uma fratura, a gente chama patológica, não foi uma fratura causada por trauma. Ele fica circulando, procurando e, de repente, atrás
está provavelmente essa alteração na medula, que facilita muito lesões ósseas, né? O mieloma é muito característico dessas lesões. E anemia é muito comum. A gente conversou nos episódios passados, e anemia é uma coisa muito comum. Porque o plasmócito atrapalha a medula, ele produz citocinas também, que atrapalham a produção normal de hemácias. Então, o problema além tá na de produção. ele poder ocupar um grande espaço também, né? E causar disfunção renal, que a doutora Andresa também comentou da eritropoetina. Destruindo a medula. Mas aí eu acho que é importante... Aí o cálcio pode aumentar. E quando a gente fala, né, que a gente tem um ponto de corte, né? Então, quando a gente pega um caso que a gente tem alguma suspeita, que não é só uma gamopatia, que pode ter um mieloma múltiplo, a gente continua a investigação com exames. E aí a gente vai naquele exame que a gente comentou algumas vezes nos episódios de leucemia, que é o mielograma, a biópsia de medula óssea, né? Então, a gente vai na fábrica do sangue para procurar qual é a porcentagem que tem desse plasmócito doente na medula, porque a gente tem um ponto de corte que foi estabelecido por convenções, diretrizes, que a partir, quando a gente tem mais de 10% das células que são plasmócitos desses monoclonais, né, esses plasmócitos doentes, a gente passa a chamar de mieloma múltiplo. Mas não quer dizer que todo mieloma múltiplo vai ser tratado, né? Então, a gente chama de mieloma múltiplo, mas a gente vai realmente tratar a doença quando ele está causando ou tem um alto risco de causar algum problema clínico para o paciente. E aí, quando que isso acontece? Então, pode ser que o paciente tenha 12% de plasmócitos e não precise começar um tratamento? Pode, porque se ele tiver sem anemia, sem disfunção renal, sem alteração do cálcio, sem nenhuma lesão óssea, né, a gente realmente pode só acompanhar se as cadeias não estão muito altas, exatamente, né? A gente pode, que daí seria quando ele tem um alto risco de ter uma progressão, a gente pode só acompanhar, obviamente que ele precisa de um acompanhamento, e achar o momento certo se tiver de começar o tratamento. Mas, por outro lado, se ele já tiver, né, alguma manifestação clínica, alguma consequência desse mieloma múltiplo, ou uma medula muito cheia de plasmócitos, que a gente já entende que o risco de ter algum problema é maior, aí a gente teria a indicação de começar o tratamento propriamente dito. Então, a gente poderia dizer que o espectro dessa doença começaria ou faria parte, né? Então, uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que não necessariamente pode virar um mieloma, né? Que pode estar relacionado até a outras causas, né? E a gente só monitora. Tem esse outro tipo que você falou, que a gente chama de mieloma smoldering. É o assintomático, o assintomático, né? Quer dizer que não tem sintoma. Que você ainda não tem sintomas, então, teoricamente, você não precisaria tratar. Tem uma discussão grande, né? Se devemos começar, mas até hoje o que temos de orientação é que a gente acompanha. Né? Acompanha, né? E aí a gente tem o mieloma múltiplo, propriamente estabelecido, que vai causar todos esses sintomas, né? E eu acho que a gente poderia citar um pouquinho, falar um pouquinho de cada tipo de imunoglobulina, porque eu acho que pode ter ouvintes, né, que conheçam familiares, que tenham mieloma, e a gente explicar um pouquinho os tipos, Lembrar né? que o mieloma é uma doença de pessoas de mais idade, né? Não é tão comum você ver em pessoas jovens, 30, 40 anos, embora possa acontecer e aí você tem que pensar no acompanhamento a longo prazo, mas é geralmente numa faixa etária mais avançada, né? Exato. E aí, acho que podia falar um pouquinho, né, do IgA, IgM, IgG. A gente fala que todo paciente tem o sobrenome do mieloma dele, né? Que daí a gente tem um outro exame que a gente faz também, que chama imunofixação, que ele consegue identificar qual é a proteína pesada e qual é a proteína leve que aquele plasmócito doente está produzindo, né? Que a gente sabe que ele produz. Então, por exemplo, se alguém conhece alguém com mieloma, vai lá ver no exame que está lá, por exemplo, IgG kappa. Então, quer dizer, a proteína pesada é IgG e a leve é a kappa. Ou IgA lambda. Então, IgA, ou algumas vezes a gente fala cadeia mieloma múltiplo, cadeia leve livre. Então, quer dizer, não tem a pesada, só tem a kappa ou a lambda alterada. Então, é um outro exame que a gente acaba fazendo. E a gente também costuma fazer um exame de urina, porque essas proteínas que circulam no sangue acabam sendo filtradas no rim, e a gente tem alguns critérios para avaliar a presença dessas proteínas na urina também. Então, a gente faz uma urina, coleta 24 horas de urina do paciente e procura essas mesmas proteínas. Se tem essa proteína monoclonal, né, essa proteína sendo produzida por um plasmócito doente. Chamava Bency Jones, né? Isso. A gente usa ainda, né? Usamos. Bency Jones. Tá, inclusive, talvez saia, mas por enquanto ainda está como critério de resposta, inclusive, que a gente avalia. E acho que já aproveitando, é bom falar que às vezes pode acontecer acúmulo desse plasmócito doente, vamos dizer, ele forma um tumorzinho também, pode acontecer, que é o plasmocitoma, né? Que não é o mieloma, que é o acúmulo e pode estar fora da medula óssea.
inclusive. E às vezes o paciente tem uma eletroforese de proteína alterada e no final das contas a gente encontra ali um acúmulozinho desses plasmócitos doentes fora da medula óssea, né? Que é importante porque ele pode vir no contexto do mieloma, então trataria junto com o mieloma, que seria, entre aspas, a mesma doença, mas ele pode vir sozinho, né? Sem mais. Então, aí é importante porque a gente pode tratar com radioterapia. Exato. Isolado, né? Não precisa quando só fazer tem ele, né? É um tratamento sistêmico, né? Que a gente fala, né? A gente faz uma Pode dose ser mais... maior de radioterapia e com o intuito de controlar a doença ali, né? Para tentar que ela não progrida depois para um mieloma. E eu acho interessante, um ponto importante, é que muitas vezes a gente vai, se o paciente faz um diagnóstico, tem uma proteína monoclonal alterada, a gente suspeita que é um mieloma, a gente está em dúvida, né, muitas vezes se tem manifestação clínica ou não, um exame que acaba sendo muito importante, que a gente melhorou também muito nos últimos anos, como a Morgane falou, é como a gente vai procurar se ele tem manifestação nos ossos, né, que é importante que a gente procure se ele tem alguma região dos ossos que está sendo machucada, lesão lítica pelo mieloma, né, então a gente, antigamente, a gente fazia raio-x, mas a gente sabe que raio-x não é um exame tão sensível, né? Então, ultimamente, a gente já sabe pelos guidelines que seria melhor que a gente fizesse pelo menos uma tomografia, ou então, melhor ainda, a ressonância de corpo inteiro, ou PET, que é o que ele consegue, inclusive, ver se tem a captação, né, assim como a gente faz no linfoma, por exemplo, que a gente também faz o PET, para a gente conseguir identificar se tem alguma manifestação nos ossos. Se tiver, que talvez seja um critério que ele precise de começar um tratamento. O PET é como se fosse uma tomografia computadorizada que você vê o metabolismo das células, né? Então, você usa um marcador e você consegue verificar não só a imagem, mas também aquela atividade, né? Celular. Então, ele é a base de glicose, né? Então, a nossa célula, elas gostam de glicose, faz parte do metabolismo dela. E aí, onde ela está mais ativa, né, se dividindo mais, isso acaba aparecendo no exame de imagem e a gente consegue ver. É usado para várias coisas na hematologia, né? Não só no mieloma. Na verdade, ela foi pega das outras doenças, né? O exame entendeu que era um exame um exame muito bom para os pacientes com mieloma. E aí a gente vai ver lesão, né? Lítica no osso, ou pode ver alguma lesão fora do osso também, né? Que é importante também. É importante. O paciente que tem uma anemia, o paciente que tem uma alteração na função do rim, ou um paciente que de repente tem uma fratura óssea que você não consegue explicar. Às vezes são esses pacientes que você começa a investigar o mieloma ou no achado de exame essa proteína alterada, né? Você faz análise da proteína e vê uma proteína que não é habitual. E aí esse paciente tem que investigar essa alteração porque é uma dos cânceres hematológicos mais comum. Eu falei logo no início, né? Que é o que a gente vê mais, assim, né? E aí tem a parte de você, como a Mariana mencionou, de você tentar dar o nome e o sobrenome da doença. E muitos dos avanços do mieloma veio do estudo genético. Essa alteração genética que dê essa vantagem desse plasmócito doente, ele se prevalecer sobre os normais, os sadios, né? Então, não é quando a gente fala genética, parece que é algo herdado, mas é a alteração que fez com que essa célula fosse mais... parasse de se dividir de maneira adequada, comece a produzir proteínas diferentes. E esse estudo genético, que infelizmente às vezes tem dificuldade em alguns centros do país de fazer, mas eles são muito importantes para identificar pacientes de mais alto risco, de menor risco. Isso também. vai determinar até o tratamento, né? Sim. Né? O tipo de tratamento, como que a gente vai abordar o paciente de você escolher o tratamento, né? Então, é importante a gente ter esse, que a gente fala, fator de risco, né? E conforme a gente evolui nesse entendimento genético, que acho que ele vai indo junto com as outras doenças na hemato, a gente consegue fazer o estadiamento que a gente fala do mieloma múltiplo, né? E quando a gente, década de 70... o estadiamento era feito pela quantidade, a carga tumoral do paciente. Então, a gente tinha o que a gente ainda hoje usa, né? Mas estava usando. O sagrado Durisalmon, que ele praticamente vê a quantidade que a gente tinha ali das proteínas alteradas, se ele tinha manifestação como anemia, alteração nos ossos, quanto que ele tem de alteração nos ossos, se tem ou não disfunção renal, e a gente conseguia, né, fazer A, B, C, conforme 1, 2, 3, e se tiver ou não a alteração renal, a gente consegue categorizar esse mieloma. E aí, com o passar dos anos, a gente teve
o outro índice, que é o ISS, que a gente fala, que a gente usa outras proteínas também para a gente avaliar aquela doença do paciente. E com o passar dos anos, quando vem as alterações genéticas, a gente começa a incluir também as alterações genéticas. Se a doutora Andresa quiser comentar um pouco. Do tipo de alterações genéticas? Então, existe uma forma... A grande dificuldade que se tinha de fazer alteração genética no passado era a dificuldade de você fazer a citogenética, que a gente fala, que é a parte de você avaliar as alterações cromossômicas dessa célula doente. E aí você pode fazer o que a gente chama de FISH. Você não precisa da divisão celular para ver... você pega uma sonda e você pesquisa exatamente um perfil de alterações genéticas que são muito comuns no mieloma, né? De novo, nem todos os centros têm essa facilidade, mas seria uma de boa prática você conseguir fazer essa análise desses pacientes, porque você define quem é de alto risco ou alto risco. Então, paciente, por exemplo, que tem alterações numa mutação chamada P53, tem a translocação 414, ou tem até alterações que sabe que são mais sensíveis a algumas medicações. Mas isso são dados que são importantes porque, infelizmente, o mieloma ainda não é uma doença curável. A gente não tem, a gente vai falar um pouquinho, e aqui a Lucila pode avançar em terapias celulares e tudo, mas o mieloma ainda estão buscando a cura do mieloma. Então, é uma doença que tem todos esses agravantes, né, de fraturas, alterações renais, anemia, e você tem que pensar a médio prazo, né, de como fazer o controle dessa doença. Então, é importante ter essas alterações genéticas, porque o mieloma tende, quando ele vai voltar, a ter novas alterações. Então, ele tem vários perfis que também vão surgindo. Mutações, né? Exatamente. Então, esse é um dado... Nem todo mieloma é o mesmo mieloma, né? Tem quadros, por exemplo, que você tem células, até essas células doentes plasmócitas que a gente encontra na medula, às vezes elas vão para o sangue, né? Chamado leucemia plasmocitária, quer dizer, que é um quadro mais grave ainda, né? E... Falando um pouquinho, então, de novo, alterações genéticas são importantes para a gente ver o risco desse mieloma, porque, como foi dito também, tem muitas drogas, muitas novas drogas e abordagens. Então, você pode definir se você vai fazer combinações de drogas, 3, 4 ou diferentes. Você vai definir se esse paciente tem indicação de transplante 1 ou 2, isso também é muito discutível. Se vai fazer alguma medicação depois para evitar que a doença volte muito precocemente. Então, existe uma estratégia no tratamento desse paciente. E esse paciente tem que ter a proteção da parte óssea, isso é muito importante. Então, exige um centro que tenha pelo menos alguns recursos que apesar de ser fácil de você controlar esse paciente, diferente de uma leucemia, muitos tratamentos são feitos de forma totalmente ambulatorial, exige uma abordagem multidisciplinar. Você tem que ter realmente um ortopedista por perto, um nefrologista também, um laboratório adequado para poder fazer o acompanhamento e o melhor resultado para esses pacientes. Exato. Bom, então acho que a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Não percam o próximo episódio, porque a gente vai seguir nesse assunto, nessa conversa. A gente vai falar sobre o tratamento, né, que eu já comentei que a gente teve uma evolução muito grande. Eu acho que é o carro-chefe da hematologia, no sentido de evolução e de realmente mudanças, eu acho que de paradigmas, né, para a hematologia, né? Então, não deixe de deixar os seus comentários aqui embaixo, o que você gostou, o que você não gostou. Quem não nos conhece, nos siga nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Facebook também. Então, por favor, sigam a gente, dê a sua opinião, e a gente está aguardando vocês aqui para o próximo episódio. Muito Obrigada. Obrigada.